Você acredita que aquele número 120 sobre 80, ao qual todos os médicos juram como se fosse um versículo do Alcorão, pode ser tóxico para os idosos? Muitos especialistas já deixam claro logo de cara e dizem que esse padrão de ouro é para jovens de 20 anos, não para alguém que tem 70. Quando a idade avança, a fisiologia do corpo muda completamente e forçar a pressão arterial a se manter nesse número baixo é como vestir uma roupa de bebê em um adulto. Não só não ajuda, como só causa sofrimento e doenças, desregulando todo o sistema do corpo. Agora imagine que você tem uma mangueira de jardim que ficou dura e ressecada sob o sol. Para que a água passe por ela, você precisa abrir mais a torneira. Certo, não é? Nossas artérias também, com o avanço da idade, ficam exatamente assim, endurecem e perdem aquela elasticidade da juventude. O coração de um idoso é obrigado a aumentar a pressão para conseguir fazer o sangue passar por essas artérias endurecidas e chegar a todas as partes do corpo. Se baixarmos a pressão com remédios, o sangue simplesmente não circula e não chega ao seu destino. Portanto, essa pressão alta é uma reação natural. Você já reparou por que as fraturas de quadril são tão comuns em idosos e por que eles tropeçam tanto? O verdadeiro culpado não é o calcanhar. Muitas vezes, são justamente aqueles comprimidos para pressão alta que são prescritos à força. Quando a pressão é suprimida com remédios, o sangue não chega o suficiente ao cérebro. O resultado é que assim que a pessoa se levanta, sua visão escurece, ela fica tonta e, bum, cai no chão. Essas quedas e fraturas ósseas são muito mais perigosas e letais do que aquela pressão alta da qual os médicos te assustam à toa. E se aquele esquecimento e confusão do seu avô nem for Alzheimer e só tenham rotulado ele de demência à toa? Quando a pressão arterial é mantida baixa à força, o sangue não tem força para subir e lutar contra a gravidade para chegar ao cérebro. Quando o cérebro não recebe oxigênio e nutrientes, ele começa a desligar e não funciona direito. Muitos desses casos que chamam de névoa cerebral, fadiga e até sintomas parecidos com demência em idosos são só porque o cérebro deles está sofrendo de sede e falta de sangue. Antigamente, os médicos tinham uma regra de ouro que hoje em dia parece que a maioria esqueceu. A idade do paciente mais 100 é igual à pressão arterial normal. Ou seja, se você tem 60 anos, uma pressão arterial de 160 milímetros de mercúrio ou 16 não era algo estranho ou assustador, e ninguém ficava alarmado antigamente. A medicina antiga entendia muito bem que o corpo idoso precisa de uma pressão mais alta para sobreviver e se manter de pé. Claro que não estou dizendo para deixar a pressão subir até o teto, mas o ponto é que aquele padrão antigo era muito mais sensato do que essa obsessão atual com o número 12, que está deixando todo mundo doente e incapaz. Você sabe do que o rim precisa para filtrar o sangue? Apenas e somente da pressão adequada. O rim é como um filtro que precisa que o líquido passe por ele sob pressão para ser limpo e para que as toxinas sejam removidas. Se você baixar a pressão arterial de um idoso para 11 ou 12, o rim não terá força para eliminar as toxinas e a filtragem não acontece. Ao baixar excessivamente a pressão arterial, estamos deliberadamente fazendo com que os rins parem de funcionar e aumentando a creatinina no sangue. Depois disso, o paciente acaba precisando de diálise. Tudo isso só por causa de um número. Você já pensou em quem lucra com a venda de tantos comprimidos para pressão e por que os padrões foram alterados? Padronizar o valor da pressão arterial para todos, sejam idosos ou jovens, significa mais clientes permanentes para as farmácias e mais lucro para as grandes empresas. Infelizmente, o sistema médico atual, em vez de considerar o estado real do paciente, só quer alinhar o número no monitor com os livros didáticos. Mesmo que o paciente esteja se sentindo mal, dizem: ótimo, a pressão foi ajustada. Mas o paciente, no final das contas, não consegue nem andar e sua qualidade de vida chegou a 0. Se a sua pressão está em 12, mas você está sempre com frio, sem disposição e sem energia, isso significa que seu corpo está gritando que essa pressão é baixa para ele. O maior erro é prestar atenção apenas ao número digital do aparelho de pressão, em vez de ouvir os sinais do seu corpo. Se com uma pressão de 14 ou 15 você se sente cheio de vida, enxerga bem e não sente tontura, isso significa que seu corpo está mais feliz com essa pressão e está funcionando corretamente.
Portanto, você não deve lutar contra a natureza do seu corpo. Essa pressão é normal para o seu corpo e o seu melhor estado está ajustado para essa pressão. Talvez você não acredite, mas eliminar o sal na pressão alta nem sempre é a solução e às vezes pode até piorar a situação. Muitos médicos ainda recomendam que você elimine o sal. Muitas vezes, o principal problema é que o sangue ficou mais espesso e o volume diminuiu, não que a pressão esteja realmente alta. Em vez de travar uma guerra química com o corpo, muitas vezes a hidratação adequada, ou seja, água suficiente e sais minerais naturais como o sal marinho, é uma solução melhor para o problema. Esse método regula o volume sanguíneo e equilibra a pressão de forma natural, sem os efeitos colaterais terríveis dos medicamentos. Você já se perguntou por que os vasos sanguíneos ficam tão rígidos e contraídos? Talvez seu corpo esteja gritando por causa da falta de um mineral essencial. O magnésio é o elemento mágico que relaxa os vasos sanguíneos. Assim como um massagista profissional, quando há muito cálcio depositado nas paredes dos vasos, eles ficam duros como pedra, mas o magnésio chega e desfaz essa rigidez, porque ele remove o cálcio dos vasos sanguíneos e o leva para onde ele realmente deve estar, ou seja, nos ossos. Comer vegetais de folhas escuras ou até mesmo colocar os pés em uma bacia com água e sal de Epsom, isso também pode baixar a pressão de forma muito mais suave e natural do que qualquer medicamento químico. E ainda traz muitos outros benefícios. Tem também um segredo picante e ardente na sua cozinha do qual você não faz ideia. A pimenta vermelha, ou a chamada caiena, ao contrário do que muitos pensam que acham que ela aumenta a pressão, na verdade é uma reguladora experiente. Esse tempero faz milagres porque equilibra a circulação sanguínea. Se a pressão estiver alta, ela abaixa, se estiver baixa, ela eleva. A caiena dilata os vasos sanguíneos pequenos e permite que o sangue flua com mais facilidade. Então, em vez de ter medo do seu ardor, saiba que ela é uma bomba de energia para o seu sistema cardiovascular, equilibrando a pressão. Você já percebeu que a pressão arterial em casa é totalmente diferente daquela medida no consultório médico. Isso é chamado de síndrome do jaleco branco, né? Ou seja, o estresse de ver o médico. E o próprio aparelho de medir pressão faz com que a adrenalina seja liberada e a pressão suba. Muitas vezes o remédio que te receitam é baseado justamente nessa pressão emocional e falsa. Por isso, nunca meça sua pressão com pressa ou estresse. Respire fundo algumas vezes e, com calma, em sua própria casa, encontre o valor real. Não sob o olhar pesado do médico, que por si só já é um fator de estresse. Portanto, a mensagem final é: não tenha medo do seu número de pressão arterial e não se considere doente à toa. Esse medo implantado na mente dos idosos precisa ser removido. Precisamos aceitar que uma pressão arterial um pouco mais alta em idades avançadas, na verdade, é um mecanismo de defesa e proteção do corpo para que ele continue vivo. Então, em vez de viver como um zumbi apático com a pressão padrão de 12, conheça bem o seu corpo e viva com energia e vitalidade. E não deixe que números no papel estraguem a qualidade da sua vida. Obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, deixe um like, deixe também um comentário para que este vídeo chegue a mais pessoas. Assista também a estes vídeos. Para mais informações, até o próximo vídeo. Fique com Deus